clubes são incompetentes. Não são, Flávio, muitas vezes. Não são. Não são, Flávio, não são. Porque o clube não tem como fazer um contrato longo. Todo jogador tem um empresário para cuidar dos interesses dele. Mas tudo bem. Ele não senta mais na mesa, como antigamente, à mesa, né? Para conversar com o Vicente Mateus, para conversar com o Nelson Duque, para conversar com o Márcio Braga, o Calçada, que era do Vasco, enfim. O cara tem, ele assina um contrato com o empresário. Tem um representante. E esse cara que negocia. Mas esse cara que negocia. Aí o cara chega com 19 anos de idade lá. Tem lá o empresário que cuida do jogador. Acabou o contrato. Tá? O jogador ele pode ter direito de participação no passe dele. Outras pessoas não podem. Quando ele vai renovar, ele fala pro cara, eu quero tanto. Senão eu não assino com você. Olha, aí o clube pede um pedaço do jogador. Pra gente encerrar o assunto, a melhor coisa que aconteceu é empresário, viu? Pro futebol, a melhor coisa que aconteceu são os empresários. Aqui nas entrevistas, fora é tudo uma maravilha. Fala rápido. Beija, a última informação pra gente encerrar o Grêmio, pelo menos a princípio agora, o Renato Gaúcho e o Grêmio, eles estão tentando já viabilizar mais um contrato aí para mais um ano, tá certo? Eles vão se encontrar através aí do empresário do Renato amanhã em Porto Alegre, para que eles possam viabilizar a renovação do Renato por mais uma temporada no Grêmio. Beleza. E agora, vocês acreditam, Fábio Sormani, o senhor acredita que a Conmebol irá punir o Flamengo da Libertadores por causa porque o que aconteceu quarta-feira no Maracanã foi uma A punição, qual é que o senhor diria? Tiraram o Flamengo da Libertadores? Surgiu-se a história que pode excluir, no estatuto, pode punir. Tem um artigo no Estatuto da Sul-Americana que é possível que isso aconteça. Em casos durante o jogo e pós-partida. Você acredita que o Flamengo, por essas imagens, o Flamengo pode ser punido? Eu não acredito. O Flamengo sofrerá uma sanção, mas não será eliminado da Libertadores. Mas era para ser eliminado? Ele vai ser punido. Agora só posso dar a minha versão do caso. A Sul-Americana tem que fazer valer o regulamento. E para fazer valer o regulamento, coloque o que ela quer no regulamento do campeonato. Se cair um copo d'água no estádio, não tem jogo. Se jogar pedra em quem vai bater o escanteio. Estipula tudo ali. Bota tudo ali, por que não? Qual é a vergonha de fazer isso? Comentei na semana passada, eu acho que a Conmebol deveria pegar algumas imagens, entre elas, botar num DVD e entregar para todos os times. Para todos os times. Escuta, se isso daqui voltar a acontecer, o time vai ser excluído, tá? Não tem choro nem vera. E você pega o time pega o DVD e coloca no site dele, distribui para as emissoras, ou a própria Conmebol, né, distribui para a emissora, para todo mundo estar ciente do que vai acontecer. O que não pode a Conmebol sempre foi Conivente. Não é conivente, não é bem a palavra. Leniente, exatamente. Com tudo isso. Agora, do dia pra noite, ela vai punir. Isso cansa de acontecer em outros lugares, gente. Não, isso desse jeito não. Desse jeito não. Concordo com você. Concordo. O que aconteceu aqui foi uma coisa bem fora dos padrões. Graças a Deus, essas coisas não acontecem. Muita gente. Você tem razão. Uma barbárie. Exato. Agora, dentro do campo acontecem essas coisas. Isso, acontece o jogo. O que aconteceu aqui de fato foi um exagero. Concordo com você. Agora, nunca teve nada. A culpa foi do Flamengo? Também. Não acho. O organizador do evento falhou? Eu acho que todos têm participação. A polícia tem os seus equívocos, a polícia errou bastante. O Flamengo, todo mundo sabe que o portão 17 é um portão que causa problema no Maracanã. Então tem falhas do Flamengo, tem falhas do policiamento. Para mim tem falhas de todos os lados aí, na montagem do esquema desse jogo. Você pode dizer, o bilhete, poxa, cada um que você tem o bilhete, entra. Se não tem, tá aqui no cartão. Tem que trazer o bilhete impresso, tem que trazer o bilhete impresso. Avisa o jogador, avisa o torcedor que isso vai acontecer. Isso aí tem explicação? Isso serve? O senhor tem uma explicação para isso? Sabe o que eu achei interessante? Ninguém tem explicação para essas coisas. Isso aconteceu dentro do Maracanã, certo? Dentro. Isso aí o que é? Torcedor roubando uma vendedora de pipoca e cerveja ali. Roubaram todos os refrigerantes e todas as cervejas da senhora que estava vendendo. Não é o vendedor ambulante. Não, é o vendedor oficial do Maracanã.
Teve um cara que foi Isso tá atropelado. Não, chegou claro um cara não. no chão caído, o cara foi e roubou a carteira do cara. Não, roubou o cara e roubou também Não, do cara teve que atropelou. aquele menino O cara do que Fluminense. atropelou também, os dois. Eu achei que era só o cara tava caído. Meu, que vergonha. O menino do Fluminense, o Calazans, o Mano trouxe essa informação aqui outro dia. Tinha acabado de fazer uma cirurgia, os caras encontraram com ele, chutaram o joelho do cara. Chutaram o joelho dele. O joelho operado. Voltou a andar de muleta. Olha aqui, o Newton Roberto falou, ô, senhor Mano, o Boca foi eliminado porque o Flamengo não pode ser. O Boca foi eliminado quando? Daquele jogo do Foi durante Não, foi durante a competição. Afastaram da competição. Sim, foi afastado durante a competição. Durante a competição. Ele não foi punido, na seguinte não pode jogar. Ou, quando se classificar, estará fora. Entendeu? Se fosse Foi numa assim. final aquilo, o Boca seria punido para outra competição? Se fosse aquilo que aconteceu, lá contra o River Se Plate, fosse numa final, na Não outra acredito. edição. O que a Mas, ô gente... Bento, não ó, por acredito. mais que tenha sido absurdo, essas imagens aí que nós estamos presenciando, se isso não constar no regulamento que caberia a expulsão do Flamengo, qualquer atitude que seja próxima a isso agora será injustiça. Repito, por mais absurda que sejam essas cenas que nós Mas o estamos Pascoal disse que presenciando isso aí. consta do estatuto da Precisa ver Tem na de fato- Sul-Americana. Então, precisa ver de fato. Tem um artigo da o que consta- Sul-Americana. O que consta dentro do regulamento. Pelo que consta no regulamento, Pascoal, o O Flamengo Flamengo pode ser punido? pode ser afastado da próxima Libertadores. Pode. Claro que pode, mas eu não acredito que seja. Porque é o Flamengo? Não, claro, por lógico, conta tem dos também um peso. por conta do passado. Você Tem- exato, vai contando. tem uma Poxa, tem série de inúmeras variáveis, situações como essa. Inúmeras situações. O Palmeiras e o Penharol foram afastados Não, mas da de próxima novo, Libertadores? Pascoal, pera um pouquinho. Se vale para um, vale para todo mundo. Pera um pouquinho. Entendeu? Pera um pouquinho. Nós estamos falando, uma coisa é briga dentro do campo, briga na arquibancada, violência, ônibus apedrejado. Isso que aconteceu, esse episódio de quarta-feira, ele não se restringe à briga de torcida. Houve uma invasão do estádio por milhares de pessoas, descontrole absoluto por parte das autoridades e do clube organizador em relação aos seus seguidores, aos seus torcedores, risco de vida para muita gente, superlotação do estádio, porque o cálculo é de 8 mil pessoas que entraram sem ingresso, então você pode imaginar o que poderia acontecer. Não se respeitou naturalmente, obviamente, não se respeitaram os lugares demarcados nos ingressos, mas então essa situação é um pouco diferente da situação do Palmeiras com o Penharol. Aliás, um pouco não, é muito Para diferente você, da o situação. Flamengo deveria ser punido? Sim. Que tipo de punição? Não, punição eu também acho que sim. Excluído do Na campeonato. próxima Excluído da próxima competição. Como eu falei aqui, Você acha que um dia tem que começar isso? Você não estava aqui quinta-feira, beijo. Eu acho que o Flamengo tem que ser excluído da próxima Libertadores, das 2, 3, não sei quantas, como eu acho que o Boca deveria ter sido, por conta do que aconteceu no jogo com o River Plate, como eu acho que o Corinthians deveria ter sido, por conta do que aconteceu no jogo contra o River Plate. E como eu acho que a gente precisa começar a parar... O Diururo não. Quem? O Diururo nada. Oruro também. Eu acho que a gente precisa começar a parar de achar que só os outros países são violentos. Vocês viram que eu citei aqui o caso do Corinthians com o River Plate, time brasileiro. Citei o caso do Flamengo contra o Independente, time brasileiro. Corinthians contra o Oruro lá, time brasileiro. Tolima. Né? Não, Aí era Tolima, não, era San José. São José. citamos aí agora River e Tem mais Boca casos Juniors. fora que a gente não lembra, Flávio. Então, só que Aqui também acontece. aqui está acontecendo muito com clubes brasileiros. Agora, ontem... Acontecendo muito com clubes brasileiros. Então, eu acho, só para responder a sua pergunta, eu acho que o Flamengo deveria ser excluído da competição, como qualquer outro time que... Durante quanto tempo? Eu acho que uma boa punição para isso aí, 3 anos fora da Eu vou dizer um negócio para você. Vendo Até tudo... aprender a se comportar, gente. Se não tem condição de controlar o seu torcedor, vai jogar em outro lugar. Vai jogar em Brasília, vai jogar sei lá onde. Em Brasília? Onde Em quiser, Brasília os caras brigam na porta do estádio, o torcedor tá chegando, os caras a Brasília, o policiamento é preparado para isso. Cariacica, Manaus, onde quiser. O presidente, o vice-presidente do Flamengo ontem, no Fantástico, numa entrevista, ele mesmo falou isso. A gente vai ter que começar a pensar em jogar em outro lugar. Porque a gente não consegue controlar isso aqui. Essas imagens aí estão rodando no mundo, até porque o jogo foi no Maracanã, que é um estádio conhecido no mundo todo. Ícone mundial. Foi com o Flamengo, que é a maior torcida do Brasil, que é um clube conhecido no mundo inteiro. Só fazer uma perguntinha pro senhor. Na Copa do Mundo, os caras do Chile invadiram por onde? Por esse portão aí. Olha aqui, ontem... A torcida do Chile não teve invasão no Maracanã? Dentro da área da imprensa. Invadiram porque era aí.
É nesse portão aí. Não importa, Pascoal. Ontem, Você sabe onde é que é? Por que não faz? Por que não faz? Todos os portões Você sabe onde é que é? Todos os portões foram Se você sabe onde é que é, por que o policiamento não dá uma atenção melhor? Falhou o policiamento. Não. Falhou o policiamento. E o Flamengo avisou a polícia. E Flamengo avisou, falhou para de passar o policiamento. Mas é um fato. Escuta, Flávio, é fato. O Flamengo avisou a polícia. O presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello, deu uma entrevista, já não sei a que canal, vi aí, e ele usou a seguinte frase: a torcida do Flamengo, a nação rubro-negro está acima do bem e do mal. Não está. Não está. Ninguém está acima do bem e do mal. Ninguém está. Isso aí é uma invasão que foi planejada e programada por torcidas uniformizadas do Flamengo, que tem, inclusive, um pedaço do programa de sócio-torcedor que a contempla. É isso aqui que eu quero falar. Tá? Então, vamos parar de passar a mão na cabeça de clube, porque essas torcidas, quando acontece em qualquer evento com torcida, mas é uma minoria, mas não é a torcida toda, mas são baderneiros, mas são as organizadas. As organizadas no Brasil e em muitos lugares do mundo vivem penduradas nos clubes. Os clubes sustentam essas torcidas uniformizadas. Os dirigentes dos clubes têm uma simbiose monstruosa com as torcidas organizadas, porque delas dependem para se eleger, delas dependem para existir. Então vamos parar de tirar a responsabilidade dos clubes. Eu já falei e vou repetir aqui 1 milhão de vezes, quanto for preciso. Enquanto não se punir clube pelo comportamento do seu torcedor, mas não é todo mundo, né? Não importa, é torcedor. É parte da torcida. Enquanto não se punir clube, isso não acaba. Ô, Cassino, o organizador do evento é o responsável. Mas é só um adendo. Olha aqui, mas o Flamengo avisou a polícia. Avisou que a gente lá. Olha, solicitou o policiamento necessário. E não tinha efetivo. Calma. Pera, vamos Eu concordo com tudo que você falou. Tudo que você falou é perfeito. Então, perfeito. O Flamengo, no dia 7 de dezembro, mandou um ofício para o JEP, para a polícia, para o Maracanã, para a Federação de Futebol do Rio de Janeiro e para mais uma. Eram 5. Dizendo o quê? Alertando que o jogo era um jogo de final diferente, que precisava de policiamento, de reforço. E tinha. Flamengo, não sei. Então, Eu sei, do mesmo jeito que você ouviu a direção do Flamengo dizer isso, eu ouvi a Polícia Militar dizendo, é claro que esse jogo foi tratado como um jogo de 60 mil pessoas. Sim, então havia 600 Tá um erro que não se consegue controlar uma determinada torcida, tá um erro que o Flamengo não consegue organizar uma venda de ingressos. Não consegue organizar a venda de ingresso, bicho. O clube do tamanho do Flamengo. Eu citei aqui quinta-feira. O Corinthians faz 10 anos que joga por uma porcaria de um estádio para 30 mil pessoas, que foi o Pacaembu, durante anos, até construir o seu estádio. A Pacaembu não é uma porcaria. Não, tô falando, gente, eu tô exagerando. É um estádio pequeno, modesto, no meio centro da cidade. E não teve confusão. E a torcida do Corinthians, que é tão grande quanto a do Flamengo. Mas, Flavinho, é a torcida do Corinthians que tem tanto marginal quanto a confusão foi de quem não tinha ingresso, Flavinho. Esse é o problema. Eu sei, mas por que o Corinthians consegue fazer um controle e o Flamengo aí não? Entra naquela parte geográfica que a gente está abordando semana passada. O Maracanã é um estádio vulnerável. E o Pacaembu também o setor norte do Maracanã, então vai jogar em outro lugar, vai jogar em Marte. Se não tem, se você não consegue controlar o seu público, o seu povo, a sua nação rubro-negra, que está acima do bem e do mal, vai jogar em outro lugar. Olha, se o estádio é vulnerável, vai jogar dentro do presídio. Agora, porque mas, Flavinho, como é que o clube controla o imbecil, cara? Como é que o clube controla o cara que sai armado de casa? É a polícia. Não é assim. Vire-se não. É assim. Precisamos contratar o Cristiano Ronaldo. Vai pagar que jeito? Vire-se. É outra coisa. Não é assim, pô. É outra coisa. Não é assim. Vire-se. Civilize as pessoas. O Flamengo fez o que pôde. O poder público não conseguiu controlar. Isso é fazer o que pôde? Exatamente. É fazer o que pôde. Você quer que o Flamengo vendeu os ingressos pela internet de maneira civilizada. A polícia diz que a troca dos ingressos é que foi problemática. Talvez aí o Flamengo tenha falhado. Seguramente. Ajudou a atrapalhar, a criar todo esse problema. Mas o problema maior de quem foi dar segurança ao evento. Agora, muito maior do que isso, muito mais preocupante do que isso, é que esse é um país que a educação está em frangalhos. Ninguém liga para ela. E a culpa não é do clube. O professor não recebe. Quando recebe um salário de fome, é maltratado por alunos, e é espancado por alunos e nada acontece. Aí gera esse tipo de gente na rua.
Enquanto a gente não investir, a gente está tentando curar aqui dor de dente com analgésico. Não é isso? Não é desse jeito que se faz. Enquanto não houver um investimento pesado em educação, como foi feito no Chile, como foi feito na Coreia do Sul, não vai ter jeito. Não vai ter polícia, não vai ter clube que vai conseguir dar jeito nisso daí. Não vai ter. Não vai ter. Os professores precisam ser bem remunerados, precisam ser protegidos, precisam ser venerados, respeitados. E nesse país ninguém faz isso. Eu concordo plenamente. Um país que não investe em educação, você não pode esperar outra coisa. Agora precisa investir também. Precisa investir tem que fazer o quê? Contratar a polícia, aumentar presídio. Mas tem que precisa investir também em segurança pública, né? A população não pode ficar à mercê disso aí que está vendo. Isso aí, essas imagens aí. E a gente vê coisas acontecendo no Brasil, no Rio de Janeiro, enfim, uma violência gratuita, uma violência desenfreada. Tá certo? Eu não sou contrário sequer a excluir o país da Libertadores. Eu não sou sequer contrário a excluir o país como um todo. O Flamengo, o Flamengo ontem emitiu uma nota aí, e isso aí vai ter muito mais consequências daqui para frente. E é sempre bom também lembrar que em dezembro do ano que vem o Flamengo tem eleição, né? Então a gente sabe como é que é a eleição em Flamengo, em Corinthians, em Palmeiras, em Vasco, em São Paulo, em time grande, tudo acontece. Mas olha aqui, um notificado com uma nota que o Flamengo emitiu ontem, está até no site, aí você pode acessar foxsports.com.br. O Clube de Regatas do Flamengo, mais uma vez após os incidentes da última quarta-feira, vem a público prestar esclarecimentos e comunicar ao seu torcedor que se viu consternado com todas as ocorrências e lamenta profundamente o constrangimento e os atos de violência que todos os torcedores e profissionais presentes no Maracanã possam ter sofrido. O Flamengo, como o clube mais popular do Brasil, segue trabalhando para que esses incidentes não se repitam, muito embora parte dos transtornos tenha sido causado por torcedores sem ingresso. O clube... Aí vem o negócio aí, Flavinho, presta atenção. O clube optou por encerrar o plano de sócio-torcedor corporativo por entender que as organizações filiadas infringiram o termo de ajustamento de conduta do Ministério Público e os termos de serviços do contrato com o clube. Vale ressaltar que os ingressos referentes ao plano jamais foram doados e sempre foram vendidos com os preços divulgados em nossos canais oficiais. Em relação às supostas atividades criminosas de algumas dessas organizações, o Flamengo está inteiro à disposição do poder público para auxiliar no esclarecimento das mesmas. Por fim, o Flamengo reconhece que desde o recrudescimento da violência nos estádios, as autoridades policiais no estado do Rio de Janeiro têm atuado da melhor maneira possível, apesar de terem que conviver com situações adversas. O Flamengo, como sempre, estará à disposição, blá, 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 blá. Ou seja, o Flamengo rompeu com as torcidas organizadas. Esse plano era um plano ligado às torcidas especialmente aqui no Rio de Janeiro, a polícia tem feito um trabalho intensivo prendendo dirigentes e prendendo torcedores de algumas facções de torcida. Esse projeto, esse sócio torcedor corporativo era para os organizados. Isso, mas o Flamengo não estava envolvido nisso aí. E o Flamengo saindo também, tirando não estava envolvido nisso aí? O Flamengo tem um plano de sócio-torcedor corporativo para a torcida organizada. Então, esse é um grande... Eu acho que o presidente do Flamengo... O presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello, a quem eu gosto demais, a quem eu tenho o maior respeito, a admiração pelo trabalho que está fazendo, eu não sabia disso. Esses caras das organizadas, eles pagam. Tem gente que paga 70, 90, 120, pelo plano de sócio-torcedor. Tá? Tem vários preços. Dependendo do preço que você paga, você pode comprar 1, 2, 3, 4 ingressos. Ou você tem direito a apenas um, ou a 4. O torcedor organizado, esse que tem desse sócio corporativo, ele paga por mês R$10. Não mais do que R$10. E pode comprar? E pode comprar. Ele vai pagar o preço de qualquer outro paga. O preço cheio do ingresso. Não, ele vai pagar o preço... Ou seja, se ele for vinculado a uma torcida organizada, ele tem o direito de pagar 10 contos por mês. Não, exatamente. Não o ingresso, a mensalidade do plano. Pior do que isso. Quando o Flamengo bota a venda os ingressos, esses caras são os primeiros a serem contemplados. Então, o cara que paga 150, 200 pau por mês, ele fica na fila esperando esses caras comprarem. Quando o cara que paga mais tem que ter a prioridade de compra. Não são setores então diferentes? Vai dizer que o clube... Você pode comprar aonde você quiser.
Você paga uma mensalidade. Mas setor, senhor Mani, Você- por exemplo, na Arena Corinthians E esse também tem o setor tá plano reservado pra eles. Então, mas é o setor norte. Assim Exato. como na Arena Como Corinthians acontece também. no Corinthians. Mas no Corinthians, senhor Mani, por exemplo, existe um plano que é das torcidas, que é chamado Minha Torcida. Tem aquele Minha Vida, Minha História, Meu Amor, que são para outros setores do estádio. O Minha Torcida é somente para o setor norte. Ou seja, para organizado. Que é onde a polícia, inclusive, Tirou, fez ali um setor específico e proíbe o clube, inclusive, de deixar as torcidas estarem em outros setores, que é para justamente conseguir, talvez, ali domar as feras. Isso. E controlar melhor aquela situação. Então, as torcidas organizadas na Arena Corinthians, eles ficam somente no setor norte. No Maracanã... Tá, mas pelo tudo que bem, me você consta, pode olha ficar aqui, ali para também. facilitar, inclusive, o trabalho da polícia. O que você não pode fazer é dar privilégios para esse torcedor. Por que esse cara paga 10 pau o plano dele? Por que ele tem preferência de compra? E o cara que paga 200 não tem? É isso que a direção do Flamengo tem que responder. E eu estou esperando por essa resposta. Pode ser que eu seja enganado. Foi a informação que eu peguei. O presidente, por favor, entre em contato conosco, explique-se. Porque, de fato, isso para mim é uma grande decepção. Uma grande decepção. O Meyer tá falando aqui, Pascoal. Quando ocorreu o episódio de São Januário, todos colocaram a culpa no Vasco e falavam que torcedores vascaínos isso, aquilo. Com o Flamengo, a culpa é do sistema? Não, são coisas diferentes. São coisas diferentes. Ele fala brincadeira, hein? O problema... Não são torcedores, são vândalos. Isso, meu senhor. O senhor tem toda a razão. O problema verificado do jogo do Vasco com o Flamengo foi dentro do estádio. E aí também, Pascoal? Dentro do estádio. Dentro do estádio... Não, dentro das arquibancadas. Mas aí é dentro do estádio, é dentro dos portões para dentro do estádio. Você tá O falando Flávio, na arquibancada não teve nenhuma briga. Não, mas Pascoal, quando você fala a respeito de arquibancada ou dentro do estádio, é o mesmo local. Trata-se de parte interna do estádio. São situações diferentes. Não são, Pascoal. O torcedor do Flamengo não não agrediu o torcedor do Independiente. E nem lá. Lá também, no Flamengo e Vasco, os torcedores do Flamengo Não. Lá foram agredidos. Não, lá teve briga de torcida, Teve facções. facções de torcida. Os vascaínos, gente. Então, Era vascaíno com vascaíno. exatamente. Vascaíno com vascaíno. E aí, Só o que não- foi? Não, aí não teve briga nenhuma. Os caras estavam invadindo o É estádio. invasão, Flávio, Isso é invasão é do invasão. estádio. Mas, Pascoal, houve ali sim um assalto a um bar ali, tá certo? É. Inclusive aquele bar ali na parte interna do Isso é uma Maracanã. vergonha, mano. Isso é uma vergonha. É um problema. É uma vergonha. Mas Aliás, o dentro do cidadão tá estádio. achando que a gente está contra o que o Flávio falou. A gente não está contra o que o Flávio falou. O Flávio está certo. Não é o sistema o culpado, só o culpado. A única coisa que eu disse aqui, o Flamengo avisou o policiamento. Só que tudo que o Flávio falou tá certo. Tem que ter punição ao Flamengo. Não só jogar com a barriga pra Também frente concordo e falar, não, com a isso. culpa não foi do Flamengo porque avisou, não. Um dos erros foi esse. evidente. Você entendeu? É que o cidadão não está que achando que a gente está defendendo a torcida do Flamengo. Não estamos defendendo a torcida Muito do Flamengo pelo contrário. de forma alguma. Muito pelo contrário. O Flamengo, por exemplo, na minha opinião, deveria jogar toda a primeira fase da Libertadores ou toda a Libertadores longe do Rio de Janeiro e com portões fechados. Acabou. Ah, cai na segunda fase. Flamengo e River Plate, oitava de final. Vai jogar em Manaus, portão fechado. Sem um santo dentro do estádio. Aí eu quero ver como é que fica. Aí o que o Sormani disse, pega esse DVD, manda para todos os times e falou, se acontecer isso aqui de novo, A punição é o essa. time tá eliminado. Você entendeu? E babau, acabou a história. Aí vamos ver esses caras, torcedor de Peñarol, de Flamengo, de Palmeiras, de Nacional de Medellín. Eu quero ver o cara que vai ter coragem de aprontar, sabendo que o time dele pode ser eliminado. Eu só queria dizer o seguinte, vou dizer isso. Para mim são situações diferentes, envolvendo Flamengo e Vasco da Gama. Porém, eu sou a favor de uma punição ao Flamengo. E acho que a Também torcida do Flamengo tem que ser também afastada dos estádios. Se tiver que jogar um portão fechado, fora do Rio de Janeiro, não jogar Libertadores da América, aí quem vai determinar é a Confederação Sul-Americana. Mas alguma coisa precisa ser feita. Você pra excluiria punir. o Flamengo da Libertadores? Hoje não. Por quê? Nesse caso, não. Mas se você falou que está no regulamento, Está no regulamento, mas eu não me excluiria. você que sempre fala que é legalista... Eu tem sou que fazer legalista, conforme- então, se eu sou legalista... Não, eu uma das alternativas É a exclusão. É a exclusão, não é só essa. não é exclusão. Tem a pena pecuniária, tem... Você acha que isso não é o pecuniária bastante? resolve? Você acha que isso não é o bastante Gente, para excluir um clube? eu já vi isso... Não, isso você não viu. Já vi alguma Invasão vez. assim? Puxa, eu já vi. Agora, recentemente? Desde que Corinthians a e gente tá aqui, River Plate, se não Do que fossem ano foi aqueles aquilo? 10 ou 12 policiais que policiais. seguraram Que ano ali, que foi aquilo, mano? foram aqueles corajosos. 2005? 2006. 2006. Lá. 2006? Coelho, Que lateral ano que direito. morreu o menino de Oruro? Isso foi agora. Foi 2013. Porque 13. se em 2005 excluíssem o Corinthians da 2006. Libertadores 2006 por 5 anos,
6 anos, o Corinthians sequer teria sido campeão da Libertadores. Você entende? Você entende o que Mas você tá, como é necessário Você está pedindo uma punição no Flamengo de 6 anos fora da Libertadores? Não, o Corinthians seria campeão. Eu não estou pedindo... Se ele fosse 5 anos punido... gente, eu tô exagerando. Claro. O Corinthians, se fosse eliminado da Libertadores em 2006... Então, a gente continua exagerando. Ele perderia poder financeiro, ele perderia poder econômico e talvez não... Até agora eu não entendi. Eu acho que a pena cabe à Confederação Sul-Americana. Se eu fosse dirigente da Sul-Americana, eu não afastaria o Flamengo. Como não afastou o Corinthians, como não afastou o Corinthians a segunda vez, como não afastou o Boca porque foi dentro da competição. Então não vai poder afastar nunca, porque se não começar, um dia não começa nunca, é isso? Aí você vai novamente ao encontro do que eu... Você vai ao encontro, ao encontro do que eu disse anteriormente. E eu vou repetir, eu não tenho problema nenhum, eu repito, que a Sul-Americana tem que dar, como disse o Sormani, uma demonstração clara. Se isso voltar a acontecer, se nós tivermos tumulto, pedra dentro do campo, coisas atiradas dentro do campo, o que acontecer, o clube será excluído. Você determina o limite, você cria um parâmetro. Então, você cria não vai acontecer nada. Mano, você é a favor de excluir? Eu sou a favor da punição ao Flamengo. Vamos esperar a próxima. Você é a favor de excluir o Flamengo da Libertadores? Olha, eu acho que o regulamento e, inclusive, aí, os tópicos que a Conmebol aborda é de acordo com o que ela pretende, tá certo? É uma situação um pouco complexa, Benja, porque Mas você é a favor de punir o Flamengo ou não? Eu desconheço o que está no regulamento. Pascoal disse que esse tipo de caso cabe uma exclusão. Eu, sinceramente... Mas ele é contra. Então, se consta no regulamento, sou a favor. Isso para qualquer clube, independente de ser Corinthians, Flamengo, Palmeiras. Bem, você não entendeu o que eu falei, vou repetir. Mas, Benja, volto a falar aqui, que se trate... Tem que tratar no regulamento específico. Porque, por exemplo, esse tipo de situação, ele acontece com frequência na Argentina, acontece com frequência no Uruguai, acontece em outras situações. Por exemplo, é muito comum, cai qualquer coisa dentro... Eu vou falar o porquê existe 2 pesos e 2 medidas nessa situação. É muito comum, em qualquer jogo de time brasileiros aí na Libertadores, qualquer coisa que é arremessada no campo, o árbitro vai lá, pega o objeto, relata e guarda e manda para a Conmebol. Pascoal, cansei. E não tô falando de 2, 3 anos não, tô falando de a versão 2017 da Libertadores, de ver campos ali com escudos. Guardas que vão atrás do jogador do time visitante para poder cobrar escanteio. Isso também tem que estar no DVD. Esse tipo de situação, a Conmebol não aborda. Esse tipo de situação, a Conmebol não aborda. Se cai um copo plástico num campo de qualquer time brasileiro, a Conmebol vai lá, relata e pune. Mas olha, gente, se toda hora... Guarda com escudo atrás de jogador adversário, ninguém pune. Se toda hora que acontecer uma tragédia, uma desgraça, a gente vai falar, mas o fulano lá atrás não foi punido, nunca não é isso, Benja. É que só os brasileiros eles são punidos com rigor pela Conmebol. Foi eliminado. Eu não me lembro. Vocês lembram que condições o Boca foi eliminado? Já estava perdendo o jogo. Ele já ia perder o jogo. Já tinha empatado. O jogo foi na Bomboneira, depois o jogo da volta seria em Nunes. Ok, o Boca podia vencer? Podia. Acabou 0x0 aquele jogo lá. Olha, o River Plate foi eliminado pelo Lanús no jogo da volta que ninguém acreditava. A gente não sabe. Foi pouco. Mas foi eliminado. Mas se a gente nunca começava a falar, não, mas o fulano não foi. O fulano mas é isso que eu tô falando, Benja. Eu sou a favor de haver. Tudo bem, vai. Perdão. Nossa, que feio, né? Toma água. Toma. Ô, Cassino, nossa, coisa horrível. Ô, Cassino, você excluiu o Flamengo da Libertadores ano que vem? Eu não excluiria, mas faria o Flamengo jogar toda a próxima Libertadores a 1.000 quilômetros do Rio de Janeiro. E a partir de agora, com o DVD em todos os clubes, aprontou, vai embora. Mas o que muda pro Flamengo jogar? O Flamengo jogando a 1.000 quilômetros, a 2.000 quilômetros? O cara vai do mesmo jeito. O Flamengo vai... Portão fechado, portão fechado. Eu falei, 1.000 quilômetros, portão fechado. Vai jogar no Petroleiro, vai jogar em Manaus, vai jogar não sei aonde. Por enquanto tá... Porque aí não vai ninguém ver o jogo. Por enquanto tá... Vocês querem punições brandas. Por enquanto tá 2x2. O Mano e o Flavinho são a favor de punir. O Cassino e o... Não, o Mano não. Sim, eu falei sim. Dentro de uma situação. Não, Mano foi sim. Eu sou a favor de punir sim, Pascoal, mas eu sou a favor do critério de igualdade para todos, independente de ser brasileiro, argentino, mas eu sou a favor da punição. Então, ele é a favor. Agora, o senhor, a próxima vez que o senhor falar aqui nesse programa, olha, tá no regulamento, tem que cumprir, Belo. Eu vou falar, o quê? Você tem que excluir, porque convém, depende da hora. Filho, não está no regulamento do campeonato. O senhor é um legalista seletivo. Está na regulamentação da Sul-Americana. Sim, e pode ser punido. Eu acho que você tem que tipificar a coisa. Mas o que você não pode precisava chegar e sair dando borrachada em todo mundo. Deixa eu contar um negócio.
O que precisava para ser punido? Morrer uns 50? Não. Mas peraí, o fato de ser punido, Pascoal, não quer dizer que tenha que ser excluído ou eliminado da competição. Você é a favor da exclusão? Eu prometo. A pergunta era, você é a favor da exclusão. Não, você falou da punição. Que é exclusão? Não, peraí. Ele não é a favor da exclusão. A punição vai desde perda de mandos até exclusão. Eu falei é a diferente. exclusão. Não, você perguntou a respeito da punição. Eu falei exclusão. Pra mim, Então vai, gente, tudo bem, então começa de novo a votar. Você não é a favor da exclusão? Eu sou a favor da punição. Da exclusão, não. Depende do que vai ser analisado ali. O critério que vai ser utilizado. Mas peraí, gente. É difícil, não cai o braço. Quer ver, Flávio, você é a favor da exclusão? É que ele não vai estar antes, ele tá... Não, mas é verdade. medo. Gente, Ele não é tem a questão de mesma ter opinião medo. que eu, Eu sou a só favor sei de que fazer uma admite. avaliação Tem do medo de falar, caso. gente. Tem que Esse avaliar tipo de mais o caso... quê? Mas peraí, Flavinho, é um caso Se você extremamente fosse grave. um julgador, Se fosse o Goiás. a pergunta é essa: se você fosse um julgador, difícil. você eliminaria o Flamengo da próxima sim ou não? competição? Sim ou não? Diante da gravidade dos fatos, meritíssimo, eu voto sim. Pronto, não Caiu o doeu. braço. Caiu um E braço você, não, mas tem que analisar o contexto. Eu voto dizer. Que medo que vocês têm, hein? Medo do Se fosse quê? o Goiás, o cara... Tem que punir. Se fosse o São Lourenço e o Racing, tava Se fosse todo o mundo Penharol, assim, Peraí, já tá quem falando baba ovo aqui. de argentino aqui é o senhor. Não, mas eu- Tanto você quanto você. Eu falei de que eu sou a favor da exclusão de qualquer clube que promova cuja isso. torcida promova isso. Qualquer clube. No caso aí é o só Flamengo. falta o podia teu ser voto, qualquer um. você excluiria. Então, eu volto a dizer o que eu disse aí na semana passada e disse hoje. Existe um estado de coisas instaurado dentro da Conmebol e nos campeonatos que ela dirige, e é uma selvageria. Sempre aconteceu. Então, eu volto a dizer, faz-se um DVD, entrega-se para os clubes e mostra o seguinte, ó, se isso acontecer, no ano seguinte, se esse time se classificar para a Libertadores, ele estará fora. Não vai jogar. Qual é a punição que eu daria ao Flamengo nesse caso? Perda de pontos na fase de grupos, que ele está na fase de grupos, certo? Perda de pontos. Ele vai começar a fase de grupos com -3, com -4, com -5, alguma coisa assim. É duro isso, velho. Porque a chance de se classificar é muito pequena. Percebe? Bom, eu discordo. A eliminação. Isso é uma apunhalada pelas costas. Nunca aconteceu. Por que vai acontecer agora? É esse que é o problema. Percebe? Esse que é o problema. A gente está sempre injustificando. Não, eu tô dando minha opinião, o que aconteceu quarta-feira, com tudo que aconteceu, todo mundo tem que erguer as mãos aos céus. Você tem que razão. não teve morte. uma tragédia daquelas de parar o mundo. De Heysel. O que aconteceu? Era pra, olha, graças a Deus que não morreram. Era para ter morrido centenas. Olha, tem mulher pisoteada, tem criança pisoteada, tem atropelado assaltado, tem um atropelador assaltado, tem milhões de pessoas entrando sem ingresso, tem superlotação. Gente do céu, olha o que a gente viu. Você excluiria? Eu excluiria. Aí o Marcos e o João Beto, se fosse o teu Corinthians. Gente, vocês estão loucos. Aqui não é questão de time, velho. Cara, eu levo meus filhos em campo de futebol, cara. Eu já passei perreio também. Vocês estão loucos. Aqui não tem clubismo, não. Sou corintiano. Se é Corinthians, tem que ser punido também. Aliás, esse jogo de 2006 contra o River Plate, meu amigo Marcos e Jô Beta, eu estava no Pacaembu morrendo de medo. Tava sentado embaixo de mim. Excluiria o Tá Corinthians sentado naquela embaixo época? aqui. Claro. Não é questão de ser Corinthians, ser Palmeiras, ser São Paulo. Exato.